Agora tem o Ituano, que jogaço, hein? Que jogaço em Itu, Ituano e Vasco. Ituano vem na tela. Um time que tinha como objetivo alcançar os 44 pontos e não correr riscos de rebaixamento. Essa era a meta do Ituano antes do início da Série B. Mas o campeonato foi passando e após 37 rodadas disputadas, o Galo de Itu está muito próximo de chegar à elite do Brasileirão pela primeira vez na história. Para isso acontecer, a equipe de Carlos Pimentel precisa apenas de uma vitória contra o Vasco, no próximo domingo, dentro do Novelli Júnior. Primeiro, a gente nunca deixou de acreditar e nós sempre falamos para eles, desde que aqui assumimos, que foi exatamente no jogo contra o Londrina no primeiro turno, lá no Novelli Júnior, de que o Ituano era o improvável. É evidente. Só que o improvável não significa que é impossível. E a cada etapa nós construímos. Como dito por Carlos Pimentel, Ituano e Vasco se preparam para esse confronto como se fosse uma final de campeonato. E com a expectativa de casa cheia, o Ituano já divulgou o esquema de vendas de ingressos para a partida. A comercialização começou hoje de manhã em 3 pontos da cidade: no estádio Novelli Júnior, na loja Crax Sports e também na padaria Cidade Nova. As vendas online começam somente na quinta-feira, através do site oficial do Ituano. Os torcedores do Vasco, que ficarão atrás de um dos gols, vão ter 4.000 ingressos à disposição. Os outros 3 setores, totalizando 10.970 entradas, vão ser disponibilizados para a torcida do time mandante. Os preços dos ingressos variam entre R$20 e R$120. O Vasco é grande. O Vasco é o grande. Não tenha dúvida disso. Só que aqui eu olho para o meu torcedor e eu conclamo o meu torcedor. A gente tem que lotar o Novelli Júnior. Porque o hino do Ituano já fala que é um gigante guerreiro quando ele tem o apoio da sua torcida. Então agora é hora da gente encher o Novelli Júnior e nivelar a força. Um grande com um gigante. Independentemente do que aconteça, o Carlos Pimentel já é um vencedor. Ele tirou o time lá da zona de rebaixamento e trouxe aqui o Ituano dependendo só dele. Ituano ganhando, o Vasco joga pelo empate, o Ituano ganhando será o 4º time a conseguir o acesso para a Série A do ano que vem. Olha, eu falei isso ontem, eu acho que vale o registro de novo. Recentemente o Ituano revelou Vinícius Bergantin, belo treinador. Levou o Ituano a grandes vitórias. E agora o Carlos fazendo um grande trabalho. Não é só por causa dele, evidentemente, mas o trabalho dele merece aplauso, está muito bem. Olha aqui, ingressos à venda. O Ituano está promovendo bastante esse jogo. Veja, o Vasco terá 4.000 ingressos à sua disposição. Grande a torcida do Vasco, hein? Então, 4.000, de acordo com o regulamento. No universo de, Batista, 8.500, 9, 11.000, 10.970, né? Do Vasco. O total. Não. 10.970 do Ituano e 4.000 do Vasco. 14.000 e poucos. Esse é o limite do estádio, do Dr. Novelli Júnior. Pô, é 1/3, cara. Não é aquele negócio de 10%. Você está falando aí de 35% torcedores do Vasco. Né? É aquele tobogã azul lá, né? Olha lá, tá bem sinalizado. É o gol de fundo da entrada principal. Essa arte está muito bem feita lá. Essa arte está bem feita. Aquele tobogã vai bufar, cores, né? Então aqui embaixo você vê o preço e lá na arte, no desenho do estádio lá, você vê o local que você vai ocupar lá em Itu. Vai ter muito vascaíno, mas vai ter mais torcedor do Ituano. Eu gostaria de transmitir esse jogo. Esse é um jogo que eu gostaria de estar lá, porque vai ser um jogaço, hein? Vamos transmitir. Mas no mesmo horário, né? Tem aqui o jogo do Guarani, né? 18 vai mudar, horas não vai? 30 minutos. Tem um detalhe importante, informação de última hora. A Chape protocolou na CBF o pedido de antecipação. E a CBF está analisando, apesar do mando do Guarani. Então esse jogo do Guarani pode vir para sábado ou quinta.
Nas próximas horas aí Quinta é pode... impossível, né? Oi? Estatuto do torcedor vai ser rasgado. Hoje é terça, como é que vem para quinta? Pode ser que antecipe para sábado. Eu acho muito difícil, hein? Mesmo assim, acho muito difícil. Mesmo assim, contraria o Só estou estatuto. dando a informação. Mas A Chape fez o pedido, Foi. protocolou para antecipação para quinta. Aí tem o estatuto, pode não dar tempo, mas tem chance boa de ser no sábado. Foi protocolado, sim. E a CBF não disse não. Vamos analisar. Imagine você que mamão com açúcar, para quem tem que transmitir todos os jogos por força de contrato comercial, com os telespectadores, com os assinantes, você conseguir antecipar alguns jogos. Porque se faz todos mesmo, como a tabela previa, a Ponte já antecipou. Tem um outro detalhe importante. 18h30 do domingo, como é que você põe 10 jogos na grade? Essa informação tem muito a ver com o que nós estamos falando agora, com esse jogo. Vai ser julgado o caso Sport e Vasco, antes da rodada final. E se o Vasco ganhar os pontos, muda essa história aí do Ituano. Isso Mas não ganha. pode acontecer. Não ganha. Isso pode acontecer, isso é informação. Eu também acho difícil, mas pode acontecer que o Vasco ganhe os pontos daquela partida que parou, teve invasão da torcida do Sport. O esporte, agora estou pegando, eu vi você falando sobre isso agora há pouco na Rádio Bandeirantes, e eu fiz um levantamento, um histórico, um recorte rápido, e toda vez que tem esse tipo de coisa, como teve com a Ponte em 2017, como teve no Derby, que perderam aí 10 mandos, depois reduziu para 5, e em tantos outros lugares, com Curitiba, que perdeu 20 mandos, 20. Reduziu para 10. Aí reduziu para 10, jogava lá em Joinville. O que acontece é o seguinte... Tudo bem, mas mexendo nos pontos... Isso que eu ia dizer. Esse tipo de punição é multa pecuniária, interdição e perda de mando. Não tem nenhum caso em que o time Seria ridículo. considerado infrator Vasco tenha subir perdido. No tapetão, na canetada. Não tem nenhum caso. Desmoralizar o campeonato. Não O tem tribunal vai nenhum fazer caso em que o time tenha perdido pontos. E indo mais para trás, time que perdeu ponto, por exemplo, por jogador, aconteceu isso com o Guarani, rendeu um rebaixamento. Jogador que estava irregular, que tinha um problema com a FIFA, que não sei o quê, perdeu ponto, mas o ponto não foi dado para o adversário. Quem perdeu, perdeu, e quem jogou contra não ganhou. É tirado o ponto. Então, se tirarem do esporte, que é algo que a jurisprudência do direito esportivo no Brasil não registra, e ainda acreditarem para o Vasco, aí é isso aí que você falou, né, Batista? Aí, vamos tirar aqui as perguntas inéditas e resposta da lata. Vamos transformar a lata, que é linda e é um grande sucesso, numa lata de lixo. E vamos jogar o campeonato aqui dentro. Eu só coloquei no condicional, eu também não acredito que isso aconteça, porque se trata de Vasco da Gama. Então, se acontecer isso, aí o Ituano tem que vencer o Vasco e torcer para o Bahia não vencer. Se acontecer isso, eu acho que o Ituano não deve nem entrar em campo. Já que é para avacalhar, para esculhambar mesmo, não entra nem em campo, porque daí não. Não, porque se ele vencer, mesmo que aconteça isso, se ele vencer o Vasco e o Bahia não vencer, ele fica com a vaga, ele pega a vaga do Bahia. Entendeu? Então, mesmo acontecendo isso, não vai acontecer. Pelo menos é o meu palpite. Acho que não vai acontecer. O tribunal não vai submeter a esse ridículo. Não. Mas, se acontecer, o Ituano deve entrar em campo e deve vencer a equipe do Vasco, porque ele pode subir no lugar do Bahia.